Então, vamos dar início aqui ao trabalho de controle de crescimento microbiológico. Então, basicamente, controle de crescimento microbiológico são formas aí de neutralizar ou matar, né, remover, destruir os micro-organismos aí presentes ou numa superfície, ou na pele humana, ou em algum objeto, né? E o termo que a gente usa é esterilização, né? Esterilização é mais usado para remoção de micro-organismos de superfícies assim inanimadas, superfícies não vivas, né? Que é basicamente a esterilização, é a remoção, né? Ou, ou destruição da forma viva aí do micro-organismo. E o método mais comum de esterilização é o aquecimento. Existem formas, existem formas métodos físicos e métodos químicos, né, da remoção aí desses micro-organismos. E quando a gente fala em esterilização, a gente usa alguns termos mais específicos, né, para falar sobre essa destruição dos micro-organismos. Quando a gente fala de desinfecção, é sobre a destruição, a remoção, a esterilização de um micro-organismo patógeno, né, que é causador de alguma doença. Então, quando a gente vai desinfectar alguma coisa, a gente está se referindo a isso. E, e o método mais utilizado para desinfecção é um método químico, né, que são substâncias químicas. E quando a gente utiliza uma desinfecção em um tecido vivo, a gente chama de antisepsia, né, que é a morte aí dos micro-organismos em uma superfície viva, né? Eu vou falar um pouco sobre o álcool, que é o método químico, né, mais utilizado e hoje em dia para a gente promover a antisepsia, né? Então o álcool ele é muito eficiente contra fungos e bactérias, né? A maior parte dos fungos e das bactérias. Ele só não vai matar as bactérias resistentes, né? Que são os endósporos, chamadas de bactérias resistentes. E também não vai matar os vírus não envelopados. Por quê? Porque o vírus que não é envelopado, ele não possui aí uma proteção lipídica. E aí, só que a gente acaba pensando, se ele possui aí, o vírus é envelopado, ele possui uma camada de lipídios, né? Por que que ele vai morrer e o que não possui essa camada de lipídios não vai morrer? Exatamente porque o álcool ele tem uma extremidade lipossolúvel. Isso quer dizer que ele vai reagir ali com o lipídio, vai reagir com o lipídio da membrana, né, do vírus e vai acabar por desnaturar, né, vai destruir essa membrana do vírus e matar ele, né, porque a membrana plasmática dos micro-organismos é essencial para a vida deles. E você destruindo essa camada, essa membrana, você vai expor o vírus, né, expor o micro-organismo, as suas organelas vão sair ali do meio citoplasmático e isso vai matar, né, o micro-organismo. E então o álcool também ele vai desnaturar, né, as proteínas e vai causar aí a morte, né? Porque proteína
as proteínas, no caso, elas vão desempenhar diversas funções, né? Tanto na membrana quanto no micro-organismo. Então, você desnaturando essas proteínas, você vai causar a morte desse micro-organismo. Porém, aí, a gente pode ver que o álcool ele não é eficiente quando é utilizado em feridas abertas, né? Porque ele vai causar, né, uma coagulação ali na superfície de proteínas, uma coagulação na camada superficial de proteínas e vai permitir com que os micro-organismos continuem a crescer ali nessa camada, né? Então vai meio que formar uma proteção para os micro-organismos e o álcool não vai chegar neles, né? Então o álcool mais utilizado é o etanol e o isopropanol, né? Com as concentrações que foram testadas que são eficientes para matar é de 60% a 95%, porém a mais eficiente é a 70%, né, que a gente usa normalmente. E, e é basicamente isso. O meu trabalho então, o método de controle pelo álcool, né, a gente usa muito no dia a dia e vai matar os micro-organismos aí em superfícies, na pele humana. E a gente usa muito isso, né? A gente acaba usando muito no nosso dia a dia. E ele mata exatamente porque ele vai desnaturar as proteínas, né? E vai romper ali a membrana plasmática, né? Reagindo com o lipídio. Vai ter a camada de fosfolipídio ali e ele vai interagir com aquela parte lipídica e vai destruir a camada de membrana. Então isso vai acabar matando o micro-organismo. E a referência que eu usei foi Tortora, Microbiologia, a edição 2012. E é isso. Obrigado pela atenção.